Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma tentativa de roubo a uma casa de alto padrão em São Paulo terminou com 2 assaltantes mortos e um baleado. De acordo com a polícia, um dos criminosos ainda invadiu a mansão vizinha e, ao tentar fugir, bateu com um carro que pegou fogo. O homem morreu carbonizado. À tarde, a equipe da perícia da Polícia Civil ainda trabalhava no local do crime. Eram 7h20 da manhã quando criminosos invadiram esta mansão, no bairro Cidade Jardim, zona sul de São Paulo. Eles fizeram um morador refém. A polícia foi chamada. Um segurança percebeu a movimentação e atirou num dos ladrões. O dono da casa foi libertado sem ferimentos. Segundo os investigadores, o homem baleado pulou um muro e tentou fugir num carro blindado da casa vizinha. Ele bateu no portão e o veículo pegou fogo. Os bombeiros apagaram o incêndio, mas o homem morreu carbonizado. Segundo o boletim de ocorrência, um revólver calibre 38 foi encontrado ao lado dele. Do alto, o helicóptero da Record registrou a coluna de fumaça. Outro criminoso trocou tiros com a polícia na rua e também morreu. Um terceiro assaltante foi baleado e levado para o hospital universitário em estado grave. De acordo com os policiais militares que foram chamados para a tentativa de assalto, 2 dos criminosos eram procurados pela justiça, o que foi baleado e levado para o hospital e o que morreu carbonizado. Sobre o terceiro assaltante, que morreu ali na calçada, não há nenhuma informação. Os PMs disseram ainda que o bando tinha um 4º homem, que conseguiu fugir. A polícia não tem pistas sobre o fugitivo e uma pistola foi achada na casa. Nenhum morador das casas invadidas ficou ferido. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a delegacia que atendeu à ocorrência desta terça-feira registrou mais de 1.500 roubos na região em 2023. Nas grandes cidades do país, criminosos têm usado disfarces de entregadores de aplicativo para praticar assaltos. Uma situação de insegurança para os clientes e também para os trabalhadores, que reclamam serem vítimas de preconceito e discriminação. São situações cada vez mais comuns, muitas vezes flagradas por câmeras de segurança. 2 homens em uma moto passam no momento em que um senhor conversa distraído, com o celular na mão. O piloto aponta uma arma e o outro desce para pegar o aparelho. A vítima luta com o criminoso e joga o celular para dentro de uma casa. Os 2 assaltantes não desistem, forçam o portão e conseguem pegar o aparelho. Neste outro flagrante, o ladrão que carrega uma bolsa de entrega se aproxima desta mulher. Ele pega o celular da mão dela e vai embora. No último sábado, um estrangeiro do leste europeu que mora no Brasil há 5 meses foi a vítima. 2 falsos entregadores se aproximam de Denis Lisnik e de um casal de amigos. Os criminosos tentam levar o relógio, mas ele resiste e é atingido por 2 tiros. Denis segue internado em estado grave. Um dos criminosos foi preso. Esse especialista em segurança diz que as pessoas precisam ficar em alerta. Está esperando ali um produto ou muitas vezes um transporte por aplicativo, procure aguardar dentro de uma clausura ou dentro de um condomínio, uma farmácia, porque você não fica realmente exposto. Insegurança para clientes e para quem faz entregas. A gente é prejudicado e na verdade nós andamos com medo na rua e as pessoas também com medo. Vê que é uma moto, vê que está com uma bag nas costas, tem pessoas que saem correndo, tem pessoas que fecham o vidro do carro. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do setor, o cadastro de admissão de entregadores deveria ser mais rigoroso. O sistema que as empresas de aplicativo criaram é um sistema muito simples. Qualquer pessoa cria uma conta, já começa a fazer entrega. Não tem seleção, não tem critério nenhum, é colocado todo mundo para dentro e o cenário que você vê é esse aí, né? O Brasil tem hoje cerca de 1.600.000 entregadores de aplicativos que vivem exclusivamente da função ou que usam carros e principalmente motos para complementar a renda. São trabalhadores que enfrentam diariamente, de maneira direta ou indireta, os efeitos da violência em cidades como São Paulo. Esse motoboy trabalha há mais de 20 anos e lamenta a situação de insegurança. Ele próprio já foi vítima dos criminosos. Teve 3 caixas de entrega
e 3 celulares roubados. Às vezes a gente vem retirar o produto, aí a gente tá saindo com a mochila nas costas, o cara chega quietinho aí, é um assalto. Aí mete o revólver, leva a mochila e vai embora. Um dos maiores aplicativos de delivery diz que mantém parceria com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e que a polícia consegue checar se o entregador está cadastrado e em rota de entrega. Já a Associação dos Motofretistas afirmou que orienta as empresas para cadastrarem exclusivamente motociclistas regularizados. Veja agora outros destaques do dia. Israel volta a exigir pedido de desculpas de Lula. O presidente comparou a ofensiva contra o grupo terrorista Hamas com o Holocausto. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também critica a declaração de Lula. Polícia Federal decide ouvir, ao mesmo tempo, Bolsonaro e outros investigados por suposto plano de golpe. Ex-presidente diz que vai ficar em silêncio. Helicóptero com 7 pessoas cai na Grande São Paulo. Nossos repórteres acompanham o sobrevoo na área de buscas aos fugitivos do presídio em Mossoró. Na Espanha, a polícia caça homem que abriu tanques de vinhos e desperdiçou 60 mil litros da bebida. Oferecimento: Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar. No Rio de Janeiro, um casal é investigado por uma suposta fraude na internet. Segundo a polícia, a foto de uma criança com câncer foi usada numa falsa campanha de arrecadação de dinheiro para o tratamento da doença. Nas redes sociais, passeios, compras em shoppings, o padrão de vida exibido por Luiz Antônio dos Santos Barbosa, de 33 anos, e da mulher Tainara Ribeiro Subtil, de 24, chamou a atenção dos parentes. Hospedagem, em hotéis em Copacabana, assim, com muita frequência, viagens para a região dos lagos, de pousadas, bebidas caras, carnes caras, roupas caras, trocas de telefone em menos de 6 meses. Stephanie denunciou o próprio irmão e a mulher dele por uma suposta fraude na internet. O casal é investigado por usar a foto de uma criança com câncer para arrecadar dinheiro. A campanha chegou a recolher quase R$35 mil em doações. Numa das postagens, a suposta mãe da criança diz que a filha tinha um tumor nos olhos. Até um laudo médico falso era apresentado para sensibilizar os doadores. Todos ficaram indignados com uma situação dessa, porque realmente a pessoa que foi utilizada para praticar a fraude é uma menina que realmente existe, está passando por problemas de saúde e foi utilizado essa imagem para jogar com a boa-fé das pessoas. A menina da foto tem 8 anos, é gaúcha e vive em Aracaju, Sergipe, onde faz tratamento contra o câncer. A família não tinha conhecimento que a imagem da criança era utilizada na fraude. O casal prestou depoimento e foi liberado. A mulher admitiu que planejou a farsa por enfrentar dificuldades financeiras e ainda isentou o marido de qualquer participação. Mas a suspeita da polícia é de que Tainara não agiu sozinha. Ela tenta excluir outras pessoas, mas a investigação está apontando para outra direção, de que há outros envolvidos no crime. Passa de 3 mil o número de pomadas modeladoras de cabelo que não têm permissão da Anvisa para venda aqui no Brasil. Mesmo assim, os casos de ferimentos e cegueira temporária continuam aumentando. A visão do olho esquerdo de Rita segue comprometida. No carnaval, ela usou uma pomada modeladora no cabelo para fixar o penteado. Mas com a chuva, o produto escorreu para os olhos. Começou a arder meu olho, ficou vermelho e foi piorando, fiquei sem enxergar. A pomada foi comprada em uma mercearia e custou R$17. Casos de intoxicação nos olhos pelo uso das pomadas modeladoras dispararam na Bahia. Só em janeiro deste ano foram 42 registros contra 19 ocorrências em todo o ano passado aqui no estado. Em Salvador, em menos de 2 meses, foram 49 casos este ano, 21 durante o carnaval.
A situação se repete em todo o país. O Ministério da Saúde contabilizou 560 ocorrências parecidas no ano passado. Neste mês, a Anvisa proibiu a venda de 109 pomadas modeladoras no país. Entre elas, a usada pela promotora Ana durante o Carnaval de Salvador. Ao todo, são mais de 3.000 produtos proibidos. Então, os problemas vão desde uma conjuntivite química até uma queimadura na córnea, até úlcera de córnea, que é muito mais grave, extremamente doloroso. Pode deixar cicatriz no olho, precisa de afastamento no trabalho. Então, assim, são vários problemas que podem envolver essa queimadura química aí através da pomada. A responsabilidade por fiscalizar a venda é de cada município. Na capital baiana, há uma grande demanda por esse tipo de pomada para trançar cabelos no centro histórico. Nem sempre os produtos oferecidos são os permitidos. É feita a apreensão desse produto e o descarte e é feita uma notificação ao comércio, se for um comércio formal, para que ele possa não comercializar mais, e é feita também uma entrega da lista ou do link para que ele tenha acesso e não faça mais aquisição desse fornecedor. A Corregedoria-Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais, órgão ligado ao Ministério da Justiça, decidiu afastar os atuais responsáveis pela Divisão de Inteligência, a Divisão de Segurança e a Divisão Administrativa da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O afastamento é válido até o fim das investigações. Também hoje, a equipe do Jornal da Record embarcou em um helicóptero para acompanhar o trabalho de buscas pelos 2 foragidos do presídio. E 100 agentes da Força Nacional partiram de Brasília para atuar na caçada, na região da penitenciária. Os 100 homens da Força Nacional saíram da capital federal no fim da tarde, em 22 viaturas e um ônibus. Eles devem chegar ao estado na quinta-feira. No 7º dia de buscas, o esforço das equipes está concentrado na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. O último sinal dos celulares roubados pelos detentos em uma casa invadida na semana passada foi rastreado pela polícia e indica que eles passaram pela região. Nós estamos prestes a embarcar em uma das 3 aeronaves que acompanham as buscas pelos 2 foragidos do Presídio de Segurança Máxima aqui de Mossoró. Essa é uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal, que integra a Força Tarefa. Da porta do helicóptero, um dos agentes busca por vestígios na mata que possam identificar a localização dos foragidos. As informações são repassadas imediatamente para as equipes em solo. Os agentes realizam as buscas também no Parque Nacional da Furna Feia, que possui mais de 200 cavernas. Daqui do alto dá para entender a dificuldade que a polícia tem em localizar os foragidos. A área é muito extensa e a mata é fechada. Próximo dali, no município de Baraúna, moradores seguem apreensivos. Cartazes com as fotos dos detentos foram espalhados pela região. Clima de medo. Aí eles passam aí direto. Aí, um dia está num canto, outro dia está no outro, ninguém sabe como é que está, né? Tanto policial rodando aqui, helicóptero e tudo. A gente nunca vê essas coisas, né? Com a chegada dos homens da Força Nacional, serão ao todo 600 agentes na caçada. Os casos de importunação sexual dispararam em Minas Gerais. Só no ano passado foram mais de 4.000 ocorrências. Este crime foi registrado pelas câmeras do supermercado onde a vítima trabalha. Ela foi tocada nas partes íntimas. Ele me olhou, me encarou e me intimidou. E eu fiquei com medo na hora e com medo de reagir e fazer qualquer outra coisa. O homem de 33 anos foi preso por importunação sexual, mas acabou solto 3 dias depois. Essa não foi a primeira vez que ele cometeu o crime. Em 2021, foi condenado a 2 anos e 11 meses de prisão por importunar sexualmente 2 meninas menores de idade. Aqui em Minas Gerais, os registros de importunação sexual aumentaram quase 20% em um ano. Em 2023, foram quase 4.300 ocorrências. No ano anterior, 3.500. A lei prevê pena de até 5 anos de prisão, mas segundo especialistas, quem comete esse crime dificilmente fica na cadeia. Ocorre que, por não haver grave ameaça, não haver essa violência, nós temos ali a possibilidade de uma pena que não é
grave no âmbito da sociedade. Então, um réu primário vai ter uma redução de pena bastante substancial. A importunação sexual se dá quando o agressor comete um ato libidinoso sem autorização da vítima. A diferença para o estupro é que na importunação não há ameaça ou violência, mas em qualquer uma das situações a orientação é a mesma: denunciar. Para que automaticamente a gente consiga apurar o que está acontecendo e tomar as providências com essas pessoas. 4 estados fizeram hoje uma força-tarefa de combate ao mosquito transmissor da dengue. Em São Paulo já são 70 mil casos da doença confirmados este ano. Lixo espalhado, embalagens jogadas no chão, muitas delas cheias de água acumulada. Pelas ruas da maior cidade do país, não faltam exemplos de possíveis criadouros do mosquito da dengue. A preocupação aumenta quando este cenário chega até escolas. Mônica é professora de um colégio estadual na região central de São Paulo, que atende 1.500 estudantes de 6 a 17 anos. Aqui na frente está muito grande o mato e entra lixo da rua, tem vento que empurra a sujeira para dentro. A gente fica muito preocupada. Aqui até tem uns vasos que eles deixam, né? Alimenta os gatos e fica aqueles vasinhos ali com água. E essa questão também das chuvas, né? Números mais recentes mostram que a cidade de São Paulo já registrou mais de 14 mil casos de dengue em 2024. São quase 70 mil em todo o estado. 15 mortes foram confirmadas pela doença. No dia 25 de janeiro, o Ministério da Saúde divulgou a lista dos municípios brasileiros que receberiam as primeiras doses pelo SUS. Apenas 11 cidades paulistas foram contempladas. 8 já começaram a aplicar a vacina em crianças de 10 e 11 anos. O Iago foi um dos primeiros e recebeu certificado de valentia. É uma emoção muito grande e não há palavras para explicar, além da gratidão e a imensa alegria de ver ele vacinado e protegido. A terça-feira foi de grande mobilização em alguns estados brasileiros. Além de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul fizeram ações conjuntas de prevenção à doença e combate ao mosquito. Agentes de saúde realizaram vistorias e aplicaram inseticidas. Também houve mutirão de limpeza e campanha de conscientização. São José dos Campos, no interior de São Paulo, usou um drone para procurar criadouros do mosquito. Envolveu 4 estados, regiões fronteiriças desses estados, então municípios, porque a gente sabe muito bem, o mosquito não respeita a fronteira. A Secretaria da Educação de São Paulo diz que agentes da Prefeitura estiveram na escola citada na reportagem e não constataram focos do mosquito da dengue. Uma pesquisa de intenção de voto nos Estados Unidos revelou que o ex-presidente Donald Trump está à frente nas primárias presidenciais do Partido Republicano na Carolina do Sul. 58% dos que responderam à pesquisa disseram que apoiam Trump, enquanto 35% afirmaram apoiar a ex-embaixadora americana na ONU, Nikki Haley. As prévias no estado acontecem neste sábado. Começou no Reino Unido o julgamento do último recurso para decidir sobre a extradição do australiano Julian Assange para os Estados Unidos. Segundo a defesa do fundador da organização Wikileaks, ele não participou da audiência por motivos de saúde. Assange é acusado de vazar documentos confidenciais do governo americano. O ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, começou a ser julgado hoje em Nova York. Ele foi extraditado em 2022, acusado de facilitar o tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Uma operação internacional desarticulou o grupo de hackers, que é considerado o mais nocivo do mundo. Os integrantes roubavam dados de grandes empresas e cobravam resgates milionários. O site usado pelo grupo estava hospedado na Dark Web, ou internet sombria, e que é usada para a prática de crimes e divulgação de conteúdos considerados impróprios. Agora, quem tenta entrar na página encontra esta mensagem: o site está sob controle da Justiça. O trabalho foi uma cooperação entre o FBI, a Polícia Federal Americana e agentes europeus. O grupo, que se identifica como Lockbit, é acusado de hackear e chantagear empresas em várias partes do mundo. Os criminosos invadem redes de computadores, roubam dados e bloqueiam o acesso dos usuários até que um resgate seja pago.
A estimativa é de que os hackers desse grupo já receberam o equivalente a mais de 500 milhões de reais em resgates ilegais. Na operação conjunta, 4 pessoas foram presas na Polônia, na Ucrânia e nos Estados Unidos. 2 russos estão foragidos. A operação liderada aqui pelo Reino Unido é considerada uma das mais importantes no combate ao crime cibernético. Segundo as investigações, esse grupo hacker fez milhares de vítimas ao redor do mundo, incluindo 200 empresas e organizações britânicas conhecidas. Nem o Royal Mail escapou. O serviço postal do Reino Unido foi invadido no ano passado e ficou impedido de fazer entregas internacionais. Outra vítima foi o NHS, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. A lista de alvos inclui ainda a americana Boeing e o Banco Industrial e Comercial da China. O ministro das Relações Exteriores de Israel fez novas e duras críticas ao presidente Lula. Israel Katz disse que a declaração que comparou a ação em Gaza com o Holocausto foi um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. A mensagem na rede social está em português, no perfil do ministro israelense das Relações Exteriores. Israel Katz escreveu que Hitler levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades e depois começou a assassiná-las sistematicamente. Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Não importava para eles se eram idosos, bebês ou deficientes. Sua comparação é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. O chanceler de Israel disse que Lula seguirá como persona non grata aqui no país até que peça desculpas ao povo judeu. Já o perfil oficial da diplomacia israelense nas redes sociais acusou o presidente brasileiro de não reconhecer o extermínio de judeus pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A conta respondeu a uma publicação que questionava o que vem à mente quando você pensa no Brasil. O comentário foi: antes ou depois de Lula negar o Holocausto? O porta-voz do Departamento de Estado americano disse hoje que os Estados Unidos discordam da comparação feita pelo chefe de Estado do Brasil. Na Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, o Brasil mais uma vez condenou a ocupação da Cisjordânia por Israel. O governo israelense não participa da audiência, mas disse em nota enviada à corte que uma possível classificação das ocupações como ilegais pode prejudicar um acordo com os palestinos. Já o Conselho de Segurança das Nações Unidas votou hoje mais um pedido de cessar-fogo na faixa de Gaza. Dessa vez, um documento proposto pela Argélia. Os Estados Unidos usaram o poder de veto para rejeitar a resolução. É a terceira vez que os americanos negam um pedido de trégua. A expectativa é que Washington proponha na ONU uma pausa nos conflitos para evitar que as tropas de Israel ocupem a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. Em Israel, parentes da família Bibas falaram pela primeira vez desde que os vídeos do sequestro da mãe e dos 2 filhos foram divulgados. Ofri Bibas Levi, tia das crianças, afirmou que autorizou a publicação para chocar o mundo e também para chamar a atenção das lideranças globais para o que está acontecendo na guerra contra os terroristas do Hamas. Em Brasília, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República usou as redes sociais para rebater a postagem do ministro das Relações Exteriores de Israel. Paulo Pimenta afirmou que o chanceler israelense distribui conteúdo falso e que em nenhum momento o presidente brasileiro fez críticas ao povo judeu, tampouco negou o Holocausto. O ministro ressaltou que Lula condena o massacre da população civil de Gaza e que Lula sempre considerou como terroristas os ataques do Hamas contra o povo de Israel. E apesar de toda a repercussão negativa, o presidente Lula não deve fazer uma retratação sobre a declaração que comparou a ação de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto. A avaliação dentro do governo é de que a melhor estratégia é não recuar. O presidente Lula acredita que a fala dele sobre a guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza pode encorajar outros líderes mundiais a se posicionarem a favor de um cessar-fogo.
Pelo menos por enquanto, a estratégia parece não ter dado certo. Hoje, o governo brasileiro saiu frustrado em relação à posição dos Estados Unidos na ONU. Pela terceira vez seguida, o governo americano foi contra o texto que exigia um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Amanhã, Lula se encontra com o secretário de Estado americano que vem ao Brasil. Antony Blinken é judeu e a mãe dele sobreviveu a um campo de concentração. A crise diplomática com Israel culminou na vinda do embaixador do Brasil em Tel Aviv para consultas. Frederico Meyer chega amanhã à noite ao Brasil e deve se encontrar com o ministro das Relações Exteriores na quinta-feira pela manhã. O embaixador também se encontra com o presidente Lula ainda nesta semana. A orientação do Itamaraty é que só seja tomada qualquer decisão depois que o presidente conversar com Frederico Meyer. Um pedido de desculpas está descartado por parte do Palácio do Planalto. Segundo pessoas próximas ao presidente, o que pode acontecer é uma revisão da declaração de Lula, mas com o Brasil mantendo o posicionamento pelo cessar-fogo. Por uma rede social, o senador Renan Calheiros, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, informou que convidou o ministro Mauro Vieira para debater a crise com Israel. A audiência deve ser na primeira semana de março. Hoje, na mesa diretora do Senado, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, criticou as declarações do presidente. O Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. Ainda hoje, o pedido de impeachment de Lula por fala contra Israel já tem mais de 120 assinaturas. Mais um dia chuvoso na maior parte do Brasil. Algumas cidades do Nordeste já registraram toda a chuva esperada para o mês. Hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Lid, há risco de mais temporais nos próximos dias? Boa noite. Tem sim, Salsi. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. As imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas sobre a maior parte do Brasil. No oceano, a tempestade Acará enfraquece e no continente, a circulação de ventos quentes e úmidos mantém a nebulosidade. Nesta quarta-feira, tem chance de chuva forte em quase todas as regiões. Do Espírito Santo até o Piauí, a chuva será volumosa e pode causar deslizamentos. Em Salvador, já choveu mais que o dobro do esperado para fevereiro. E a chuva não dá trégua até o fim da semana, com máximas entre 28 e 29 graus. No Rio Grande do Sul, em grande parte do Amazonas, do Pará, no Amapá e em Roraima, nada de chuva, com calor à tarde. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Em São Paulo, faz até 26. Em Campo Grande, em Porto Velho, 32. Em Maceió, 30 e até 37 em Boa Vista. Vitória, Belo Horizonte, Brasília e São Luís também podem registrar transtornos por causa dos temporais. A temperatura não passa dos 28 graus. Tempo delivery para o Adriano de Ponta de Pedras, lá no Pará. Vamos lá. Oi, Adriano, boa noite. Olha, a quarta-feira terá mais sol do que chuva e até 31 graus à tarde. A partir de quinta, o risco de tempestade aumenta. E atenção, o nível dos rios pode subir bastante no fim de semana. O Paulo e o José são de Embu das Artes, São Paulo. Vamos lá. Oi, Paulo. Boa noite, José. Amanhã tem alerta de chuva volumosa com risco de deslizamentos. Na quinta e na sexta, pancadas isoladas. As temperaturas ficam entre 26 e 28 graus até o fim da semana. Mande também seu pedido pelas redes sociais. Basta usar a hashtag #VocêNoJR. Salsi, Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã, Lídia. Veja a seguir. 7 ocupantes são resgatados vivos após queda de helicóptero na Grande São Paulo. Mais de 100 deputados assinam pedido de impeachment. Oposição vê crime de responsabilidade em declaração do presidente sobre Israel.
Ex-presidente Bolsonaro e aliados devem prestar depoimento nesta quinta-feira à Polícia Federal. Um helicóptero caiu hoje à tarde em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. As 7 pessoas a bordo sobreviveram. A queda aconteceu em uma área urbana. 6 passageiros foram levados para um hospital com ferimentos leves, inclusive 2 crianças. Já o piloto ficou preso nas ferragens com ferimentos graves e precisou ser levado de helicóptero para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Vídeos gravados logo após a queda mostram que moradores ajudaram no resgate. Saía muita fumaça e dava para ver o fogo saindo de dentro do rotor da aeronave, né? Então a gente priorizava que a aeronave não pegasse fogo naquele momento, porque estava bastante difícil a retirada desse pessoal. Policiais e bombeiros que prestaram socorro disseram que os ocupantes foram resgatados conscientes. E testemunhas afirmaram que o piloto conseguiu desviar das casas. A gente achou até que ia cair onde a gente estava mesmo. E entramos para dentro assustado, só esperando um impacto, né? Aí ele conseguiu erguer, né? Aí ele fez a manobra, viu a mata para amenizar o impacto, aí a gente só viu o estrondo. A polícia isolou toda a área onde o helicóptero caiu. Neste momento, acontece uma vistoria. Mas é possível ver que, apesar da queda ter acontecido em uma região de mata fechada, o acidente foi bem próximo dessa avenida. A distância para os comércios é muito pequena. O helicóptero saiu do bairro Aldeia da Serra para um voo panorâmico. Chovia muito na região. Segundo informações da Polícia Civil, a bordo estava um casal de São Paulo e outro de Mato Grosso do Sul, além das crianças. A queda vai ser investigada pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Uma briga que começou na internet acabou com a morte de um adolescente de 14 anos, em Goiás. Uma mulher e um filho dela foram presos. Outro filho, também envolvido no caso, acabou apreendido. A mãe dos agressores afirmou que levou uma faca para o filho golpear a vítima. O crime aconteceu na frente dessa escola estadual em Anápolis, cidade a 55 quilômetros de Goiânia. Imagens mostram quando uma mulher com um martelo nas mãos desce de um carro acompanhada de 2 rapazes. Um deles está com uma faca. A família parece tirar satisfação com 3 jovens. Momentos depois, Nicolas Lima Serafim, de 14 anos, é atingido por golpes de faca e martelo. O jovem não resistiu aos ferimentos. Outros 2 adolescentes ficaram feridos. O estado de saúde deles é considerado gravíssimo. Segundo a polícia, a briga começou um dia antes, durante uma transmissão na internet de um jogo de videogame. No meio da live, outro garoto entrou e começou a fazer ofensas, proferir ofensas nessa live. Então eles combinaram na saída da escola do dia de hoje se encontrar para resolver essa indiferença, essa situação deles aí, combinaram uma briga. Essa colega do adolescente que foi morto e que não quer mostrar o rosto, disse que está angustiada. Até agora a ficha não caiu, foi horrível a cena. Muito em choque, né, a coordenadora, os professores, tudo saiu aí chorando. Nossa, eu nem sei explicar, foi uma cena muito trágica, muito horrível. A gente vê assim, fala assim, nem é tão forte, mas você vendo assim, você fica em choque, nem sabe o que falar. A família de Nicolas está indignada com a brutalidade do crime por um motivo fútil. Justiça, simplesmente justiça. Menino novo, tinha tudo pela frente, queria trabalhar, não era de brigar, não gostava de rincha com ninguém. Segundo a investigação, os agressores afirmaram que agiram em legítima defesa após serem ameaçados e agredidos. A Polícia de São Paulo recuperou os objetos furtados da Confederação Nacional de Clubes em Campinas no ano passado. Foram encontrados 6 troféus de hóquei, uma das tochas das Olimpíadas de 2016 e uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Pelé. Um homem de 36 anos confessou a participação no crime e vai ser indiciado por furto. No Rio Grande do Sul, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de venda ilegal de produtos eletrônicos. A quadrilha teria movimentado cerca de 7 milhões de reais. 44 municípios da Bahia decretaram estado de emergência por causa das chuvas no estado. Em Simões Filho, um carro com 3 pessoas foi arrastado pela água. Em Tororó, pedestres se arriscaram na enchente. Mais de 3.700 pessoas tiveram que deixar as casas.
Voltamos a falar da crise diplomática entre Brasil e Israel, causada pela declaração do presidente Lula, que comparou a ação do exército israelense na faixa de Gaza ao Holocausto. O pedido de impeachment de Lula já tem 122 assinaturas. Mas para ter prosseguimento, o processo depende do presidente da Câmara, Arthur Lira. Dezenas de parlamentares da oposição participaram do ato na Câmara dos Deputados. O pedido de impeachment já conta com 122 assinaturas e pelo menos 20 são de parlamentares de partidos da base governista. O pedido deve ser protocolado na Câmara amanhã. Não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder à altura. O pedido de impeachment tem como base a declaração do presidente Lula que, no domingo, comparou a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas com o Holocausto, que foi o extermínio de judeus pelo regime nazista. Os parlamentares alegam que as declarações configuram crime de responsabilidade, por ser um ato de hostilidade contra a nação estrangeira, que expõe o Brasil ao perigo da guerra ou compromete a neutralidade do país. Apesar da reação política rápida e intensa, a decisão sobre o avanço de um pedido de afastamento cabe exclusivamente ao presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira não é obrigado nem mesmo a analisar o processo. Ele pode deixar sem uma resposta formal e simplesmente engavetar o pedido. A oposição promete pressionar Lira. Outros pedidos não tinham a força desse, porque agora o Lula ele conseguiu chocar. E a imprensa internacional, outros chefes de Estado estão se manifestando, é estarrecedor. Fontes disseram ao Jornal da Record que, embora não tenha por enquanto receios sobre o andamento do pedido de impeachment, o governo está em alerta com a possibilidade de ter que ceder mais cargos e emendas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para não ser incomodado com o pedido de afastamento. Mais de 24 milhões de brasileiros começaram a receber o abono salarial do PIS/PASEP. Assunto para Patrícia Lages. Patrícia, boa noite para você, seja bem-vinda. Quem tem direito a esse benefício? Vamos ver as regras. Salsi, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite para você de casa. O abono salarial é pago uma vez ao ano aos trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores públicos. Os requisitos são esses aqui: ser cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS/PASEP, ter trabalhado no mínimo 30 dias em 2022, que é o ano base, e ter recebido até 2 salários mínimos por mês. Agora, não tem direito ao abono os empregados domésticos e os trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física. O valor a ser pago é calculado dividindo o salário mínimo por 12 e multiplicando pelo número de meses trabalhados em 2022. Por exemplo, quem trabalhou 5 meses é só dividir R$ 1.412 por 12 e multiplicar por 5. O abono, nesse caso aqui, será de R$ 588. Patrícia, e como é que vai funcionar o calendário de pagamento deste ano? Vamos lá, Salsi. Olha, o calendário foi unificado e agora tanto trabalhadores como servidores recebem de acordo com a data de nascimento. Para os nascidos em janeiro, o abono já está disponível. Os nascidos em fevereiro começam a receber a partir de 15 de março. Para consultar o calendário completo e o banco de recebimento, acesse apenas os canais oficiais, que são esses aqui: o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o site gov.br ou o telefone 158. E fique alerta contra fraudes. Não existe nenhuma taxa a ser paga para a consulta e não é possível adiantar o recebimento. Celso? Obrigada, Patrícia. Nos Estados Unidos, parlamentares do Oregon tentam revogar lei que descriminalizou posse de pequenas quantidades de drogas. Petrobras inicia projeto piloto que vai separar petróleo e gás ainda debaixo d'água e não mais em plataformas. Os clubes seguem se reforçando e o Palmeiras anuncia a contratação de um dos destaques do Paulistão. O Senado acaba de aprovar o projeto de lei que proíbe as saídas temporárias de detentos em feriados e datas comemorativas.
Vamos saber dos detalhes com Luiz Fara Monteiro, ao vivo em Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite para você, para a Salsi e para todos que acompanham o JR essa noite. O repórter Clébio Cavagnoli acompanha a sessão e tem os detalhes. Clébio, boa noite. Qual foi o placar da votação, hein? Oi, Fara, boa noite a você e a todos. O placar foi de 62 votos a favor e 2 contrários ao projeto. Hoje a lei permite que as saidinhas para presos do regime semiaberto em casos de visitas à família, cursos profissionalizantes de ensino médio e também ensino superior, além de atividades de retorno ao convívio social. A proposta, aprovada há pouco em plenário, estabelece que as saídas temporárias somente poderão ser autorizadas para detentos do regime semiaberto que forem trabalhar ou estudar. A proposta aprovada pelos senadores mudou o texto que já havia sido analisado pelos deputados. Com isso, o texto volta agora para análise da Câmara. Fara. Obrigado pelas suas informações, Clébio. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros investigados pela organização de um suposto golpe de Estado serão ouvidos simultaneamente pela Polícia Federal. A estratégia de marcar os depoimentos para o mesmo horário já foi usada outras vezes pela Polícia Federal. A intenção dos investigadores é explorar possíveis contradições, já que nenhum dos convocados terá acesso ao que foi dito em cada depoimento. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal vai ouvir Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e ainda o ex-candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, e o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Todos serão ouvidos nesta quinta-feira a partir das 2h30 da tarde aqui em Brasília. Eles são investigados por uma suposta tentativa de golpe de Estado que manteria Jair Bolsonaro no poder. Bolsonaro nega que tenha planejado um golpe de Estado. O ex-presidente tentou adiar o depoimento, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido feito pela defesa. Os advogados informaram que Bolsonaro fará uso do direito de permanecer em silêncio. Já o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, informou que vai responder a todas as perguntas da Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para ele não comparecer ao depoimento à Polícia Federal na quinta-feira. O ministro afirma que a defesa já teve acesso total aos autos do processo e que, por isso, não há motivos para qualquer alteração. Acaba de desembarcar no Brasil o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Ele deve se encontrar com o presidente Lula amanhã. Além de questões bilaterais, os dois devem conversar sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Blinken tem participado da tentativa de negociação de paz entre os dois países, entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A agenda do secretário ainda inclui a participação em reuniões do G20 no Rio de Janeiro, que reúne as maiores economias do mundo. Eu fico por aqui. Para você acessar mais notícias de Brasília, digite aí r7.com. Voltamos a São Paulo. Celso. Obrigado, Fara. A partir de agora, o Brasil pode exportar açaí em pó para a Índia. A possibilidade de comercializar o fruto desta forma pode impulsionar as exportações e já anima os produtores. O fruto típico da Amazônia conquista muita gente pelo sabor e pelos benefícios à saúde. Líder na produção e exportação da polpa de açaí, o Brasil produziu mais de 1.600.000 toneladas em 2022, segundo o IBGE. O Pará foi o maior produtor. A forma mais comercializada é o açaí em polpa, mas uma novidade está ampliando esse mercado. É o açaí em pó. A recente aprovação sanitária para exportar o açaí em pó para a Índia pode impulsionar a venda do fruto para outros países. O Hugo tem uma empresa que produz alimentos saudáveis na forma em pó. A sede fica em Castanhal, nordeste do Pará. O interesse de compradores internacionais fez ele investir cada vez mais em tecnologia e inovação. O açaí congelado é colocado nessa máquina que faz o processo de liofilização, uma tecnologia de secagem que remove a água do alimento e preserva todos os nutrientes. 24 horas depois, temos um açaí em pó, sem conservantes, sem misturas,
100% natural. A maior vantagem para a comercialização do açaí na forma de pó é que o transporte e armazenamento passam a ter custo reduzido. Esse açaí ainda vai na forma de polpa, congelado, né? Então isso requer uma estrutura de transporte, como contêineres frigoríficos, então requer demanda de energia, então acaba elevando o custo. Já o produto liofilizado não, como ele não tem mais água, ele vai seco. Então não necessita de transporte refrigerado ou congelado, o que facilita e reduz o custo. Esse economista vê com bons olhos a abertura de mercado para o açaí, mas garante que é preciso investimento em capacitação e estrutura para pequenos e grandes produtores. É preciso fortalecer esse pequeno agricultor justamente até com parceria de linhas de créditos, venda de maquinário, para poder realmente estar de acordo com aquilo que o exterior está exigindo. O açaí em pó dura até 2 anos e pode ser usado no preparo de bebidas, doces e sobremesas. A Petrobras anunciou hoje o início de um projeto pioneiro que vai separar petróleo e gás carbônico no fundo do mar e não mais na plataforma. A iniciativa vai aumentar a eficiência da produção e é considerada menos poluente. A tecnologia, chamada HISEP, sigla em inglês para separador de alta pressão, revoluciona o processo de produção. O gás carbônico é um gás que está associado ao óleo nos reservatórios subterrâneos. Hoje, quando o petróleo é extraído, grande parte do gás é lançada na atmosfera. A Petrobras já reinjeta no subsolo parte dele, mas a ideia a partir de agora é que o percentual aumente. A tecnologia transforma o gás em líquido e reinjeta no próprio subsolo, reduzindo a poluição. Ele passa a separar o CO2 no fundo do mar antes dele subir a plataforma. Evidentemente, isso mostra também a importância de nós trabalharmos uma transição energética, além de justa, responsável. Ou seja, que toma conta das atividades de petróleo, sabendo que elas são necessárias ainda por um bom tempo. A fase piloto, usada para testar a nova tecnologia, será implantada no pré-sal no campo de Mero, na Bacia de Santos. A expectativa é que o projeto aumente a eficiência energética, reduza os custos e diminua a intensidade das emissões e o impacto ambiental. Os testes começam em laboratório e chegam ao pré-sal em 2028. Durante o período de testes, a previsão é que sejam investidos cerca de US$1,5 bilhão, o equivalente a 7 bilhões e 400 milhões de reais. O presidente da Petrobras ressaltou ainda que a tecnologia vai trazer mais segurança às plataformas. Libera muito espaço na plataforma, o que vai ao encontro também da nossa política de tirar pessoas do embarque, né, de estar vivendo nas plataformas em área de risco e, claro, relocando essas pessoas para outros trabalhos muito mais confortáveis e menos perigosos. A Defesa Civil de São Paulo acionou as sirenes de alerta após um temporal atingir São Sebastião, no litoral paulista. O alerta visa para a população deixar as casas e encontrar abrigo seguro. Ruas ficaram alagadas com a forte chuva. Foram 100 milímetros nas últimas 3 horas. Segundo a Defesa Civil, é alto o risco de deslizamento nas encostas. Há um ano, 64 pessoas morreram em deslizamentos na Vila Saí. Nos Estados Unidos, parlamentares do Oregon tentam revogar a lei que deixou de considerar crime a posse de pequenas quantidades de drogas. Usuários nem tentam se esconder, mesmo nas principais ruas de Portland, maior cidade do estado do Oregon. Eles vivem aqui, dia e noite, e consomem quase todo tipo de entorpecente. Desde 2021, a posse de pequenas quantidades de drogas deixou de ser crime no estado. A chamada Medida 110 foi aprovada na época por mais de 58% dos habitantes e trouxe uma abordagem liberal do consumo de drogas. Nas ruas, a polícia só pode multar dependentes químicos e orientar sobre a disponibilidade de tratamentos. Mas em janeiro deste ano, autoridades de Portland decretaram estado de emergência por causa do aumento de mortes por fentanil, uma droga 50 vezes mais potente do que a heroína. Entre 2018 e 2022, o número de mortos subiu mais de 500%.
Diante de indicadores tão alarmantes, os legisladores do estado retomaram os debates para voltar a classificar a posse de drogas como um crime com pena de prisão. A nova proposta também prevê punições mais severas para traficantes, além de acesso mais amplo a medicamentos contra a dependência. Uma pesquisa realizada pela Universidade Emerson College apontou que 56% dos moradores do Oregon agora são a favor da revogação da medida e também da reintrodução de punições mais duras. Na Espanha, um homem é suspeito de causar um prejuízo equivalente a 13 milhões de reais em uma vinícola na região central do país. Câmeras de segurança registraram a ação do invasor. Ele caminha pelos tanques de vinho e vai abrindo as torneiras. Foram perdidos quase 60 mil litros, o equivalente a cerca de 80 mil garrafas. A adega entregou uma lista de suspeitos à polícia. O caso está sendo investigado como ato de vandalismo. Futebol. O São Paulo deve ter um reforço que já estava no clube para a fase final do Paulistão. O colombiano James Rodrigues entrou em acordo com a diretoria e foi reintegrado ao elenco. 2 semanas atrás, James havia comunicado ao São Paulo que queria deixar o clube, mas jogador e diretoria não entraram em acordo para a rescisão do contrato. Em nova reunião realizada hoje com a presença do técnico Thiago Carpini, ficou decidido que o meia colombiano voltará a treinar com o elenco. James Rodrigues não foi inscrito na primeira fase do Paulistão, mas poderá ser relacionado a partir das quartas de final. Mesmo com a temporada já em andamento, Palmeiras e Corinthians seguem se reforçando. O Palmeiras anunciou a contratação de uma revelação do Paulistão e o Corinthians trouxe um brasileiro que nunca jogou no Brasil. Yuri Alberto parece bem depois de uma fissura na costela no clássico contra o Palmeiras. Hoje o atacante até levou os colegas para dar uma volta pelo centro de treinamento. Só ia ficar difícil carregar no carrinho o mais novo reforço do timão. Igor Coronado, de 31 anos, chegou ao Brasil cheio de bagagem, literalmente. São 48 malas, então é uma casa. Minha mulher quis trazer toalha, roupa de cama, tudo. Falei, então, você vai estar bem com isso aí, vai estar feliz? Então tá bom. Aí ela começou a enfiar os copos, os pratos, falei, aí tá de brincadeira. O contrato com o Corinthians vai até fevereiro de 2026. Foram 19 anos fora do país. O último clube foi o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Na equipe foi companheiro de Romarinho, herói do Corinthians, na conquista da Libertadores de 2012. Romarinho tá doido para voltar, hein? Tô brincando. Romarinho ama esse clube, ele ama a história dele. Seria um sonho para mim ter ele de volta aqui, mas isso aí não cabe a mim. Adversário do Corinthians, no domingo passado, o Palmeiras também tem novidade. O Verdão anunciou hoje a chegada do meia Rômulo, que joga no Novo Horizontino. O jogador foi escolhido pelo bom desempenho no Paulistão. Aos 22 anos, Rômulo ainda não tem a mesma bagagem de Igor Coronado. Mas neste Paulistão mostrou que pode sim ajudar o Verdão na temporada. Ele jogou bem contra o Corinthians, deu uma assistência e fez um gol na última rodada contra o Santos. Rômulo terá no Palmeiras a grande chance da carreira. Trabalhar com todos esses jogadores também do elenco aqui, pô, é um sonho sendo realizado. O contrato de Rômulo vai até 2028. Só que ele só jogará pelo Palmeiras depois do Paulistão. Já Igor Coronado pode entrar nos planos do técnico Antônio Oliveira para a partida de domingo contra a Ponte Preta. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jezabel e logo após você acompanha o 2º capítulo de Gênesis. E em seguida, um grande sucesso no Cine Record Especial com o filme Sem Saída. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.